O vereador José Roberto Segalo usou a tribuna na sessão ordinária dessa semana, exibindo alguns materiais que comprovam que algumas leis municipais que são votadas, aprovadas, sancionadas aqui na cidade de Bauru acabam não sendo cumpridas. Lei das calçadas e a lei para a limpeza dos terrenos, vereador. Exatamente isso, né? 2 exemplos apenas, porque tem outras leis que também, lamentavelmente, principalmente por falta de uma fiscalização eficiente, não são cumpridas. O povo cobra muito que a gente faça leis, e a gente faz leis. O problema todo é que a lei precisa ser implementada. E, na medida em que não é cumprida, precisa, evidentemente, existir sanções, precisa existir providências nesse sentido. No caso, por exemplo, das leis das calçadas, cansei de mostrar, quase que a gente desiste disso, né? As pessoas vêm privatizando a vida pública, rebaixam 100% das guias e ninguém pode estacionar nesses locais. Só que, muitas vezes, esses locais não estão sendo usados. Não é? Porque se trata, por exemplo, de uma loja que às 9 horas da manhã não tem movimento, né? Vai ter movimento mais tarde, mas eu não posso parar ali porque a guia está rebaixada. Então, é uma coisa que a gente precisa evitar na medida em que a lei já prevê que apenas 50% da fachada possa ser rebaixada, mas a fiscalização não consegue fazer essas pessoas cumprirem a lei. Mostrei também o problema dos terrenos com mato. Esse é um problema muito sério. Bauru está vivendo uma estiagem, o que não é novidade. Todo ano acontece isso. E nós já sabemos que nessa época é a época também em que ocorrem incêndios. Ou porque o povo não é educado o suficiente para evitar, tem muita gente que gosta de pôr fogo no mato, tem muita gente que irresponsavelmente joga bituca de cigarro no mato e, de repente, nós estamos aí com incêndio. O nosso corpo de bombeiros, reconhecidamente, não tem estrutura suficiente para atender todos os incêndios que ocorrem, porque as pessoas não sabem, mas ocorrem dezenas de incêndios por dia aqui na cidade de Bauru, e alguns atingem grandes proporções. Então, é preciso que a gente evite que isso aconteça. A lei prevê que o munícipe proprietário do terreno tenha que cortar o mato do seu terreno. A fiscalização passando e percebendo que o mato está alto, notifica o munícipe e ele tem um prazo para fazer o corte. Não cumprido o prazo, ele é autuado e, ao mesmo tempo, a prefeitura assume o direito dela, prefeitura, cortar o mato e cobrar do munícipe. Então está tudo bem se isto fosse cumprido. Acontece que não é. O mato está alto, os incêndios estão ocorrendo, as pessoas não estão sendo notificadas, as multas não estão sendo cobradas. Esse é o problema que nós temos aqui. É a falta de eficácia das leis que nós já fizemos e que não estão sendo cumpridas. A grande defasagem, na sua opinião, vereador, está na Endurbe, na fiscalização da CEPLAN, nesse sistema de notificação dos usuários, dos munícipes. Onde a senhora acredita que está o principal problema de defasagem? Ela está em vários aspectos, mas vamos começar lá. O primeiro aspecto, a fiscalização aqui na prefeitura é péssima. Eu ressalvo que eu não estou criticando os fiscais, porque os fiscais não têm instrumentos, não têm ferramentas adequadas. Para você ter uma ideia, o fiscal bate o ponto na sua secretaria e depois vai para o ponto de ônibus, esperar um ônibus que leve ele até a região onde ele tem que fiscalizar, que muitas vezes é muito longe do local onde ele bateu o ponto. Quando ele chega lá e começa o seu serviço, já está quase na hora dele voltar para o almoço. Então, evidentemente, que ele não pode fazer um serviço adequado. Nós tínhamos que pensar em dotar os fiscais de um meio de transporte, uma mobilete, que fosse o caso, uma motinho, né, para que eles pudessem se deslocar mais rapidamente e fazer o serviço. Segunda coisa, nós ainda na prefeitura estamos lá no tempo... Eu costumava dizer tempo do Zagaia, né? Ou seja, lá no tempo de antigamente, porque o fiscal vai com uma cadernetinha e faz anotações ali e tal. Isso é absurdo. Em pleno ano 2023, com toda a tecnologia disponível, um simples celularzinho, ele bate uma fotografia, o próprio celular funciona como gravador, ele registra ali o endereço e tudo mais. Quando ele chegasse no seu local de trabalho, era só descarregar isso no computador e no dia seguinte
a notificação já estava emitida e enviada. Então, isso não ocorre por quê? Porque a tecnologia não chegou à Prefeitura de Bauru, esse é o problema. Ok, obrigada, vereador José Roberto Segala, conversando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.